Boa noite, galera. Só aguardar a entrada dos demais aí, a gente começa. Cara, eu tô só o pó hoje. Só o pó. Por causa de um gato. Por causa de um gato. Não tenho nada contra gato, nem contra quem tem gato de estimação. Eu acho um bicho muito do esperto. Porém, quando ele está no meu telhado, acho que isso não é interessante. Eu dormi 3 da manhã por causa da porra de um gato. Não é possível um negócio desse, cara. Aí estão aí. Estão aí. Galera, só tinha mais, pela quantidade de pessoas aqui que tinha ontem e anteontem, eu vou só dar mais uns 5 minutos aqui, senão a gente já começa. Beleza? Talvez acho que o pessoal, os pá, se atrasou hoje, mas eu já inicio.
Então, galera, vamos iniciar a noite de hoje. Acho que só dê um sinal aí no chat, na hora que todo mundo estiver visualizando. Eu vou só passar aqui em relação ao conteúdo de ontem, só para relembrar de onde a gente parou. E quem não pôde estar presente ontem, só para ter ideia do que foi apresentado em relação aos comandos, para a gente estar na mesma página hoje. Pode ser feito dessa forma? Todo mundo está vendo a tela compartilhada, certo? Só preciso de um feedback aí no chat. Ok, então, ontem foi sobre trabalhar localmente, e então, só passando aqui rapidamente aqui pelos comandos, para iniciar um diretório, git init, lembrando que a apresentação vai ser disponibilizada no final. Como ela é uma apresentação única, então eu não fui incrementando ela, se eu disponibilizar agora, acaba que eu disponibilizo todo o conteúdo que eu vou apresentar, e aí expectativa e interesse eu acabo minando, porque eu deixei todo o conteúdo acessível. Então, mas para consulta futura e para utilização vai ser disponibilizado na sexta. Então, git init para iniciar o repositório, aí um pouco sobre o ciclo de vida, foi passado, o status para verificar as modificações ocorridas no repositório desde o último commit, o add para adicionar arquivos, bem comando semelhante ao utilizado no Linux, commit, o comando utilizado junto com o parâmetro "-m", para eu colocar uma descrição lá no commit, esse parâmetro aqui, amend, para eu refazer o mesmo commit que eu já fiz e esqueci algum arquivo. Sobre os commits, como você deve realizar um commit, então descrevendo, primeiramente, deixando explícito quem é o usuário que fez, no caso o seu ou da pessoa em questão, e colocando aqui algo com sentido para identificar o que você fez naquele commit. Diff para verificar as diferenças entre os arquivos ou entre os commits. O git log para exibir os commits que foram realizados no projeto e o que foi introduzido em cada um. O git blame para verificar linha por linha do arquivo. Não é muito usual, mas é um comando utilizado para verificação no detalhe. Checkout, quando eu quero voltar para um commit, e aí ontem eu exibi naquele arquivo de teste que se eu troco de um para outro, o arquivo ele muda de estado, mas eu não perco a alteração que foi realizada. Né? E aí, para desfazer as alterações, né, o checkout no arquivo, se eu já adicionei no staging area, o que eu faço? Aí eu reseto aquele arquivo que eu mostrei ontem, que quando você gera o git init tem lá. E se eu, por algum acaso, eu já comitei, aí eu reseto por um ID de commit anterior, ou eu reseto simplesmente o arquivo, ou com parâmetro hard aqui eu consigo resetar, de fato, forçar o reset desse arquivo para um commit anterior. E também, para salvar a sexta-feira, para eu reverter um commit, desde que eu não tenha feito nenhuma alteração. Então, ontem, a partir do momento que eu fiz a alteração, eu não consegui mais gerar o revert. E aí, para remover arquivos, RM, também, como o Git foi desenvolvido pelo Linux, boa parte dos comandos são derivados do kernel do Linux. Então, o add, o RM, e até mesmo para navegação, CD, LS, é tudo derivado do Linux. Beleza. E no dia de hoje,
a gente vê a ramificação da produção. Eu corri atrás lá da equipe de desenvolvimento para verificar se eu poderia estar exibindo. Então, como cada equipe utiliza uma maneira de trabalho, talvez para explicação em fins didáticos aqui seria mais confuso. Mas, olhando para esse exemplo aqui, o Git ele permite, você quando cria um repositório, seja local ou remoto, o primeiro repositório é o master. E pensando que eu estou inserindo num repositório e hoje, avançando um pouco aqui no assunto, eu tenho ferramentas que me permitem fazer o deploy integrado com o Git, o que é isso? Eu tenho uma aplicação, olha lá, eu tenho um sistema de farmácia e eu gerencio a minha produção pelo Git. Então, eu tenho a ramificação, nesse exemplo aqui que eu comentei, eu tenho a master, que é o que vai ser publicado e torna-se versão, e eu tenho aqui algumas features onde eu posso ter o back-end, ou então outra feature com o front-end. Eu posso ter também ramificações, se dependendo da ferramenta que eu estou utilizando para publicar, né, fazer o deploy desse aplicativo de farmácia. Eu posso ter ramificação para infra, a ramificação para testes. Então, assim, eu posso ramificar e cada um deles interage com o master ou não. Então, seria nesse sentido que a gente vai estar trabalhando hoje. E por que isso é interessante? No primeiro dia, se eu não me engano, acho que eu comentei sobre um projeto que eu fiz para a disciplina de sistemas distribuídos. E nesse sistema, eu fiquei responsável pelo módulo de alunos, um outro colega ficou pelo módulo de eventos, e o terceiro colega ficou responsável por fazer a comunicação entre, como era um projeto de sistemas distribuídos, eu tinha que comunicar com os sistemas das demais equipes, a gente tinha alguns parâmetros para comunicação e para isso funcionar, e cada um ficou responsável por isso e tinha que desenvolver integrado com os demais, mas cada um no seu branch. Para que isso? Principalmente porque o professor aceitou a utilização do GitHub. Na verdade, naquela época não era GitHub, a gente utilizou o GitLab para correção e verificação, para dar nota mesmo, né? E a partir do momento que era feito o commit e as versões, né? Eram 4 versões, foram dando certo e foi interagindo, aí a gente passou a receber nota. E foi bem interessante, foi uma das primeiras experiências que eu tive em desenvolvimento em equipe, utilizando o Git, e depois, hoje a gente vai ver o merge, que é quando eu faço a mescla de um branch que pode ser o front e outro branch que pode ser o back-end, faço o merge disso, e aí eu tenho, sei lá, a minha aplicação, um site lá, visualmente completo. E funcional também, né? Beleza. E aí, lembrando que o que eu faço aqui numa ramificação, eu não estou alterando a master. A partir do momento que eu fiz o merge, aí sim, isso passa a compor a master, não mais, ele pode continuar existindo esse branch ou não, mas eu vou ter tudo dentro da master. Beleza. E aí, para exemplificação aqui, se vocês quiserem startar o Git e ir acompanhando aqui, pode ser naquele mesmo esquema que eu comentei ontem, acessa a pasta, no meu caso aqui, para facilitar, ontem para facilitar a visualização, eu startei na área de trabalho, então ele criou uma pasta oculta aqui, e aí com os arquivos iniciais, e beleza. Então, aqui, nesse branch master que eu estou hoje, eu quero criar um novo. Então, vou criar aqui um branch, não vou colocar um aqui, mas branch front-end.
Peraí. Tá. Deixa eu só lembrar da regra aqui. Tá. Nesse caso aqui, para hoje, eu deletei aqueles commits que eu fiz, ontem. Então, ele não vai deixar eu criar o branch aqui. Por isso que ele diz aqui, ó, não tem nenhum objeto válido. Então, eu não consigo criar o branch direto. Eu preciso criar aqui um arquivo, criar um commit, e aí criar um branch para aquele arquivo ou para aquela ramificação. Tá? Mas ok. Deixa eu só prosseguir aqui, que daí eu crio um arquivo, crio um commit aqui, e aí crio um branch para vocês verem. Essa é a forma de criar um branch aqui pelo terminal. E se eu não quiser criar pelo terminal, tem como criar isso pela interface? Tem. Então, eu venho aqui, acesso meu GitHub. Eu vou acessar aqui um desses que eu criei ontem. Aqui dentro, eu posso, depois que eu tenho algum arquivo aqui, algo publicado aqui, ele... deixa eu ver se acho que é mais simples exibir por esse aqui. Sim, é mais simples exibir por esse aqui. Então, depois que você faz o upload dos arquivos, aqui para o repositório remoto, ele vai ficar nesse estilo aqui. Então, quantos commits foram realizados, quantos branches eu tenho aqui, se eu tenho alguma tag. Ele identifica quanto tempo ocorreu esse commit, aí tem da mesma forma como você fez a organização das pastas e fez o upload aqui, ele vai trazer da mesma maneira como estava na tua máquina, certo? E aí aqui você consegue acessar os arquivos, ou então verificar o conteúdo de cada arquivo. Ele permite que você verifique, copie e utilize da maneira como você achar melhor. E aí, como que eu venho aqui e crio um outro branch? Eu posso, aqui, no caso, adicionar tags, ou aí está aqui, ó, se eu quero encontrar ou criar um novo. Nesse caso aqui, eu não vou criar nenhum dentro desse aqui, eu vou criar depois num outro branch aqui que eu criei, num outro repositório aqui que eu criei, eu crio um ou mais. Se eu criar aqui dentro, o que vai acontecer? Eu ia falar isso na quinta-feira, mas eu acho que dá para comentar agora. Ontem eu comentei que quando você coloca o nome do repositório dessa forma, onde é o teu usuário, aqui, .github.io, esse é o nome do meu repositório, toda vez que você coloca .github.io e com o mesmo nome de usuário, ele entende que você quer publicar aquilo. Como ele entende que você quer publicar, se porventura eu quiser colocar lá mais arquivos, ou uma página a mais, ou fazer referência para um outro minicurso que eu vou ministrar, ou uma outra apresentação, basta que eu coloque barra dentro desse branch aqui, no caso do master aqui, eu crio um branch aqui chamado, vamos colocar aqui, sei lá, teste. Se eu criar esse branch aqui, o que vai acontecer? Quando eu colocar lá fogaca.github.io no navegador /teste, se tiver algum arquivo index.html ou algum arquivo indexador que tenha algo para exibir, até mesmo um teste, qualquer coisa, ele vai trazer esse arquivo e vai exibir para mim em tela. Então, essa é uma forma de você ter um único repositório e ter várias coisas publicadas. Tem como eu ter mais de uma pasta nesse estilo aqui, onde eu consigo visualizar isso depois, eu consigo publicar? Não. Eu só consigo ter ramificações, branches nesse caso, e publicar através deles.
Eu sei que essa parte aqui eu ia passar amanhã, mas como eu já estou aqui, facilita até para a gente trabalhar amanhã. Gerou alguma dúvida para vocês ou é tranquilo? Beleza. Aproveitando que eu estou aqui e falando um pouco sobre desenvolvimento, eu tenho aqui o que a gente. É por isso que eu falei que não é uma ferramenta só como que serve só como repositório remoto ou só para eu fazer upload de arquivo e gerenciar projeto dentro da universidade. Isso aqui é bem utilizado no, no processo de desenvolvimento. Então, quando eu abro uma nova issue, o que a minha equipe entende? A issue pode ser utilizada como um processo de corretivo, ou seja, eu abri uma issue porque eu encontrei um problema, eu posso utilizar como uma melhoria, e aí eu crio uma ou mais issues aqui, coloco comentários, posso colocar para quem colocar algumas tags aqui de identificação, as labels aqui, se tiver algum projeto, eu posso também vincular, e isso, na parte de desenvolvimento, é totalmente útil e importante, porque através dessa issue aqui eu consigo ter um norte se o que eu estou desenvolvendo está correto ou não. Né? Normalmente você está trabalhando em equipe, está tudo integrado. Então, sobre a issue, acho que é interessante comentar isso. Tá? Esse pull request aqui, digamos que você tem um colega que ele quer fazer parte do projeto, ou você é o dono do repositório, e fala assim, olha, você precisa acessar o meu repositório e fazer o pool dos arquivos, né? A gente vai ver a diferença hoje entre pool e fetch, e eu preciso aqui, nesse caso, adicionar esse membro dentro do meu projeto, dentro da equipe, para daí aqui, caso ele faça uma requisição de download do arquivo, eu vejo, ou eu posso criar também essa requisição aqui, para caso ele necessite, tá? E aí também isso me permite que eu compare as alterações que foram feitas. Eu posso também criar projetos dentro do meu repositório, pensando que, quando eu digo projetos, na verdade, não é uma nova aplicação, mas back-end, front-end, infra, teste, tudo isso eu posso tratar como um projeto, cada um diferente. E aí, num processo estruturado, eu tenho isso de forma mais clara. Eles lançaram, não faz muito tempo, mais uma wiki aqui. Isso, para fins de documentação, é extremamente importante. Tá? Talvez teste, documentar a aplicação. Tem uma parte aqui de segurança, eu não vou entrar muito no detalhe, mas tem algumas políticas de segurança em relação ao acesso. Basicamente isso. E isso aqui são os indicadores, então, para desenvolvimento em equipe e acompanhamento dos commits, do tráfego, de quem está fazendo o download, de quem não está, também é importante dar uma olhada nisso aqui quando vocês estiverem desenvolvendo. E aqui algumas configurações para alterar o teu repositório, se você quiser colocar aqui, isso aqui eu acho que é melhor mostrar na sexta-feira, essa funcionalidade aqui que eu comentei na ementa, que é um GitHub Pages. Então, na sexta-feira lá eu mostro para vocês, mas aqui mais seria as configurações mesmo do branch que você está utilizando. Beleza. Então, passando aqui um briefing só sobre esse meu repositório que está aqui e o que eu estou utilizando para armazenar. Acho que era isso que, assim, sobre esse repositório eu tinha para comentar. Eu lembro que alguém me perguntou, acho que na segunda-feira, a diferença do clone e do pool.
E aí eu vou abrir um pouco essa questão, aonde eu posso, além de ter o clone diretamente via comando, eu posso fazer o download inteiro desse repositório. Então, se alguém me passar o link de acesso, esse link aqui de acesso eu consigo fazer o clone, desde que eu tenha permissão, ou então eu posso abrir no desktop também, a ferramenta visual do Git permite isso, ou simplesmente, para quem utiliza Linux aí, eu não esqueci do pessoal que utiliza, eu uso aqui o SSH, e aí através dessa chave, que aí eu tenho que criar uma chave pública nesse caso, para acessar via SSH, aí através desse link aqui eu também consigo fazer o download do repositório, clonar o repositório, né, ou fazer o download dele. Tá? Tem como adicionar arquivos ou fazer o upload através da interface também, só que nesses casos aqui não compensa utilizar essa funcionalidade. O clone é até utilizado quando você inicia um novo projeto, é bem simples, você vem aqui, no caso aqui, eu não utilizo Linux, eu copio esse comando aqui, eu copio esse comando, deixa eu só trocar, deixa eu ver se funciona aqui, se é dir ou se, acho que deve ser dir. Não. Beleza. Tá. Deixa eu só fazer isso aqui para não conflitar com a minha pasta. Tá vazia, ok. Então, o que eu fiz? Eu criei aqui uma pasta chamada teste, eu naveguei até a pasta, e aí eu vou fazer isso aqui, git clone, e aquele link lá. Beleza. Então, assim, é rápido e fez o download na velocidade de conexão que vocês têm. Então, remotamente ele baixou, descompactou os arquivos aqui e acabou, é isso. Aí, se eu navegar agora, deixa eu abrir aqui o... Se eu navegar agora na área de trabalho, nessa pasta de teste aqui, eu tenho... deixa eu só aumentar aqui o... Peraí. Eu tenho, com a mesma nomenclatura aqui do meu repositório, o clone dessa pasta aqui, e aí a mesma estrutura de arquivos que eu tenho aqui, igualzinho. Renato, se eu fizer alguma alteração aqui, interfere aqui? Não, de forma alguma. Só vai interferir depois que você reenviar os arquivos, caso eles sofram alteração. Beleza. Aí, retornando aqui para a apresentação, então, sobre os branches, eu acredito que o conceito ficou claro para vocês. Acho que dá para prosseguir aqui em relação aos comandos e como a gente utiliza, certo? Aí eu só preciso de um feedback aí no chat. Beleza. Então, caso eu queira o checkout, ele ontem a gente viu que ele é utilizado quando eu estou no master, quero retornar, ou quando eu estou num branch, num commit, quero retornar para outro, ou então, nesse caso aqui, alterar também o nome, né? Alterar o nome não, alterar o branch corrente que eu estou. Então, se eu estou no master, eu quero ir para o front, no master para o back-end, eu consigo alterar isso. Em relação ao desenvolvimento, se você está dentro da equipe, normalmente você não vai ter acesso ao master, só vai ter acesso ao master quem é responsável, algum DevOps ou alguém responsável por realizar o deploy. Ele sim vai ser, é uma pessoa que normalmente não tem tanto contato com o front-end e back-end, mas ele é o responsável por fazer a união dos dois e publicar a aplicação. E aí o que eu tinha comentado, que a gente utiliza o merge, né, para unir as ramificações, e o merge funciona assim, eu acesso o meu branch master e eu coloco esse comando, git merge, e o nome do branch que eu quero fazer o merge.
E aí, a partir desse momento, ele pega todo o conteúdo que está naquele branch específico e mescla com o meu branch atual. Ok, se eu quiser deletar alguma ramificação, por exemplo, isso é bem comum no desenvolvimento em paralelo e no trabalho em equipe, onde eu tenho 2, 3 pessoas trabalhando no back-end ou 2, 3 pessoas trabalhando no front-end. Eu, às vezes, estou fazendo um app e eu cuido da home, o meu colega ele vai cuidar do login e um outro vai cuidar lá da página de ajuda. E cada um vai desenvolver no seu branch, então eu crio lá a ramificação master, aí do master eu crio app front-end, e dentro desse app front-end eu tenho, aí no caso eu tenho, lembra da issue que eu comentei, eu posso vincular ela ao branch que eu estou fazendo, e aí com esse vínculo eu sei que, aí eu vou ter que comentar um pouco sobre desenvolvimento ágil, e isso está envolvido, aonde em cada sprint eu tenho um ou mais branches. Então, sprint 1, aí eu tenho o nome do branch vinculado, e aí na ramificação anterior eu vou ter o app front-end, e aí sprint 1. E dentro desse sprint 1 eu faço as modificações. Tá? Caso eu não precise mais utilizar as ramificações ou utilizar aquele branch, eu posso simplesmente colocar o parâmetro "-d" e eu deleto aquele branch lá. Beleza. Em relação às modificações, eu acho que tranquilo, certo? Alguma dúvida em relação a isso? Alguma dúvida que possa ter surgido? Sim, eu tenho, no desenvolvimento em equipe, o Conrado perguntou, posso ter branches dentro de branches? Eu posso. Normalmente eu tenho vários branches dentro de branch, por isso que tem que, conforme vai evoluindo a aplicação, eu tenho que ir deletando. O que não é aconselhável e não é feito no mercado. Eu fiz o upload da versão 1 para a versão 2, eu deleto a versão 1. Não, eu deixo 2, 3 ou até mesmo 4 versões, para daí eu deletar aquele branch que eu não preciso mais. Porque se eu penso que se eu estou na versão 4, eu consolidei a versão 2, eu consolidei a versão 3, e aí eu tenho a versão 4. Então a versão 1, tanto faz como tanto fez, ela existir ou não. Tá? Tem algumas equipes que, para fins de histórico, mantêm desde a primeira versão. Acredito que eu esclareci a dúvida. Beleza. Ok. E, deixa eu só voltar aqui. Aí a gente chega no repositório remoto, e aí tudo se concatena. Até então a gente estava falando só de repositório local, no caso a máquina de vocês, e aí entra no repositório remoto. Embora eu já tenha apresentado o GitHub, eu só vou comentar aqui sobre isso. E a gente não desenvolve o projeto sozinho, como eu já comentei, e o repositório, ele sempre, ou deveria sempre possuir a versão mais atualizada. Por isso que nas organizações normalmente tem um cara que fica só olhando para isso, né? Às vezes é o Scrum Master, às vezes é o líder de desenvolvimento, mas sempre tem alguém responsável por deletar os branches, fazer o merge e passar toda a informação necessária para fazer o deploy. Além disso, eu consigo tanto tanto da parte da infra, no front-end, back-end, tanto faz, eu consigo visualizar e acompanhar o que cada um está fazendo. Assim, até pensando em crescimento profissional, pensando em carreira, eu não vou abrir muito nesse assunto, mas as contribuições que você faz dentro do projeto que você está desenvolvendo, se você for pleitear, falar, não, olha, hoje eu fiz tais alterações,
no dia de amanhã eu vou fazer tais alterações, e aí você vai construindo um histórico. Então, através disso, é uma ferramenta que deixa também disponível para você, através desses commits, um histórico, e você pode pleitear um aumento, sei lá, dizer que a tua produtividade está incoerente com o valor que você está recebendo, e isso cria dados aqui para talvez metrificar o quanto você desenvolve em uma semana. Então, eu estou expandindo isso porque, assim, é uma ferramenta que ajuda na base, mas ela reflete em todo o processo, tá? E independente de período, independente de disciplina que já foi cursada, no decorrer da graduação e depois que você sai dela, seja em estágio ou seja dentro da empresa, se você for seguir na área do desenvolvimento ou em áreas correlatadas, seja como gerente de projeto, auxiliar de projeto, Scrum Master, seja como testador, por mais que eu estou testando só, eu não preciso saber disso. Sim, você acaba utilizando isso em muito. Ou da área da qualidade, deixa eu ver o que mais que pode estar envolvido, e não é de fato um programador. Uma área de teste, a própria área de deploy que eu comentei, porque eu vou precisar entender o que foi feito em cada branch, em cada versão, para daí publicar. Eu acho que seriam essas as noções aqui, da onde isso pode impactar e por que é tão importante conhecer essa ferramenta. Hoje, existem, como eu comentei no primeiro dia, algumas vagas que requerem isso, mas outras o pessoal simplesmente utiliza e subentende que você conhece, tem esse conhecimento e vai chegar utilizando, não é preciso passar isso adiante. E aí, para a gente trabalhar com repositório remoto, a gente tem algumas opções, que uma delas seria o Bitbucket, outra seria o GitLab. O Bitbucket eu não conheço, o GitLab eu utilizei antes de ingressar na KMM, e a gente tinha um projeto, eu fazia parte da equipe de inovação. Então, por que eu falo do teste? Porque antes de trabalhar diretamente com o UX Designer, eu fazia os testes, eu era testador, né, um analista de testes, enfim, e eu era responsável por testar o back-end, testar o front-end, e aí também testar a aplicação nos testes regressivos que a gente chama, que é aquele teste na interface mesmo. Mas no front-end e no back-end, eu escrevia testes para verificar se a regra de negócio estava funcionando, ou se alguma coisa da interface não estava funcionando, ou se, por exemplo, se no login eu peço CNPJ e ele tem que ter todos os caracteres, algo nesse sentido. E todas as modificações que eram feitas, eu estava ciente e precisava testar, e o meu teste, ele entrava no que a gente chama de pipeline, dentro do GitLab, e essa pipeline, ela era executada toda vez que eu ia fazer o merge com a master. O que essa pipeline me garantia? Me garantia que os branches eram testados, back-end, front-end, e a gente tinha um outro ambiente de automatização. Então, eles passavam por um teste. Quando eu terminava de realizar esse teste, ele falava assim, olha, concluí o teste, pode fazer o merge. E aí eu migrava de um repositório para outro. Então, eu migrava do repositório como que eu vou explicar isso de forma bem... É como se tivesse o repositório de testes, certo? Aí eu passo a ter o repositório de validação. Quando eu digo de testes, é que você pode fazer qualquer coisa ali, independente. Você pode, se quiser excluir, você pode, porque eu tenho um outro repositório que é paralelo a esse e tem todos os arquivos. Mas ele só recebe a atualização se passar por essa pipeline. E
E eu tenho eu tinha, né, um terceiro repositório, e esse repositório era o que de fato ia integrar com as demais ferramentas e realizar o deploy. Então eu tinha 3 repositórios dentro do mesmo projeto, para garantir que eu teria ambientes suficientes para testar, para homologar, por assim dizer, e aí então publicar. É claro que talvez para alguns aqui seja uma sopa de letrinho que eu estou falando, mas o mercado utiliza isso e é bem comum. Então, se depois, amanhã ou depois alguém tiver curiosidade, eu posso trazer aqui mais conteúdo sobre o GitLab. Claro, da maneira como a gente utilizava, a gente adquiriu a licença, não tinha como ter todos esses recursos sem adquirir a licença. Não, para a empresa, isso não é um custo, né, operacional, então é necessário ter isso, mas para desenvolvedor freelancer ou quem está desenvolvendo sozinho, assim, não compensa o investimento, porque a ferramenta que você está utilizando é muito mais completa para apenas um desenvolvedor, que no caso aqui é o GitLab. Mas o caso bem sucedido, e o que a gente vai estar trabalhando é o GitHub. As mesmas funcionalidades que o GitLab tem, o GitHub tem. O contrário nem sempre ocorre. Tá? Então, o GitLab foi uma derivação do GitHub, e pela política deles, eles implementaram outras funcionalidades e outras integrações com sistemas de deploy, com sistemas de teste, a fim de ter um produto vendável e que o mercado desejasse. Tá? Aí, para configuração do repositório, deixa eu só limpar aqui, o que eu posso fazer para quando eu estou iniciando o repositório e eu não quero clonar, certo? Ou então eu quero ter sempre aquele repositório. Eu não vou trocar de projeto, eu não vou trocar de área, sempre vai ser aquele projeto. Então eu coloco git remote add origin e a URL. Então o que eu estou dizendo para o Git? Falar, Git, eu estou adicionando uma origem, um repositório remoto, cuja origem é a URL. Qual URL que eu estou colocando, que eu tenho que colocar? Nesse caso aqui, eu coloco a mesma URL que eu clonei, certo? Mas qual que é a diferença? Aí você pergunta, mas e o que difere eu adicionar ou clonar? Quando você adiciona, ele entende que sempre vai ser aquele repositório, e se você precisar trocar de repositório, ou você remove, ou você, no Windows ou Linux, você troca de pasta. Porque aqueles arquivos presentes aqui nessa pasta aqui do init, eles estarão apontando para o repositório remoto parametrizado através desse comando. E aí, da mesma forma como eu comentei e existe para outros comandos, o remote rm, eu estou removendo esse repositório. E aí, eu já mostrei isso aqui, então, como funciona o clone, certo? Então, como eu já clonei o repositório, se eu dizer para ele que essa URL é a origem, no caso, essa URL aqui que eu clonei, ele vai gerar erro, porque ele vai dizer assim, olha, você já clonou isso, você já está nesse repositório, você não precisa adicionar nada ou fazer nenhuma alteração, certo? Usualmente, utilizem o git clone. É mais simples, eu não preciso me preocupar com o vínculo que ele vai fazer, eu só preciso me preocupar de estar na pasta correta, só isso. Tá? Então, dica para vocês utilizarem nos projetos que vocês vão tocar. Beleza. Esse eu adiciono, eu faço clone, e se eu quero enviar para o repositório, eu uso push.
Lembra que aqui atrás eu coloquei o Remote Add Origin e a URL. O que isso faz? Faz com que eu possa utilizar simplesmente o Git Push e ele vai mandar direto para o meu repositório. Se eu colocar Origin Master, ele vai mandar direto para o branch master do meu repositório, ou eu posso colocar aqui o branch específico que eu estou. Amanhã eu vou mostrar alguns plugins que a gente tem para o VS Code, e quando a gente faz o download, quando a gente faz o clone, no caso, e fica salvo no teu VS Code, que você está trabalhando naquele branch, não tem problema nenhum você dar o git push, porque ele sempre sabe que é para aquele branch, então você não precisa esquentar a cabeça. O que precisa é tomar cuidado dentro do desenvolvimento em equipe, que normalmente, se você gosta mais do front-end, você vai estar incluído naquele branch. Quando você faz uma ramificação desse front-end para você trabalhar na tela de login, por exemplo, você ramificou, só que se porventura alguém fez uma modificação no front-end que interfere na tua tela de login, primeiro, antes de fazer qualquer coisa, você salva as modificações através de um commit, comita para o seu branch que você está utilizando. Aí, deixa eu ver se tem aqui. Você faz um git fetch, porque o que esse comando vai fazer? Ele vai só baixar as atualizações. Ele não mescla, ele não incorpora nada. Ele só vai baixar. Baixou, e aí aqui eu tenho o git pull. E da mesma forma como eu tenho para o master, aliás, como eu tenho para o push aqui, perdão, eu tenho para os demais comandos aqui o fetch ou pull, aonde eu tô querendo, da onde eu quero, da master, do branch, ou então se eu quero mesclar direto, eu utilizo o pull. Usualmente, eu só vou utilizar o fetch aqui se eu estou querendo baixar e primeiro verificar o que foi modificado, nesse exemplo que eu comentei do aplicativo da farmácia. Eu quero verificar o que eles modificaram no front-end antes de eu fazer a mescla. Beleza. Eu verifiquei, eu posso baixar, e aí depois eu sobrescrevo o comando com o git pull, e aí ele baixa e já faz um merge direto daquilo que eu acabei de baixar. Tá? E aqui, que eu tinha comentado em relação às tags, tá? Eu vou criar uma nova tag aqui. Eu vou criar aqui só para exemplificar como ele fica na interface, tá? Porque se eu criar uma tag aqui, ele vai aparecer como a palavra que eu criei, aquilo é uma tag, só que visualmente falando, eu acho que é melhor de exemplificar. Então, eu coloco aqui, vou colocar site aqui, que é o que eu criei aqui, certo? V1 aqui. Beleza? Não, eu não preciso colocar nada disso. Eu só vou publicar. Beleza. Então, eu tenho uma tag, quando ela foi criada, o que aconteceu aqui. E se eu voltar aqui para... Ele aparece aqui como uma tag. E se eu tiver a versão 2, nesse caso aqui, nas releases, ele vai me exibir o que foi feito em cada uma delas. Então, aí aqui, como eu tinha comentado, a gente passa a ter uma noção um pouco melhor de como vai funcionar isso. Então, eu tenho a V1, posso ter a V2, V3, V4, e aqui os arquivos que eu tenho dentro daquela versão. Mas, só voltando aqui para a parte mais teórica do comando, ele vai, quando eu utilizo a tag, ele adiciona um rótulo, né?
Então, pensando que eu vou comitar o front-end, eu comito, coloco a tag front-end, nesse caso que eu estava fazendo o login, eu coloco git tag -a, que é o parâmetro, a versão que eu vou estar utilizando, por isso que eu mostrei aqui na interface primeiro, e aí aqui ele só baixou o mesmo arquivo que eu clonei, tá? -m e a descrição. Para que isso? Quando o gerente de projeto ou o líder de desenvolvimento for ver o que está sendo feito, ele vai ver que você criou uma tag para a versão 1 e você está trabalhando na tela de login. Terminei a tela de login. Beleza, eu criei outra tag na versão 1, na versão 2, na versão que o sistema tiver, e eu coloco essa descrição. Beleza. E só para visualizar as tags que eu criei ou não criei, eu coloco git tag sem parâmetro nenhum. O checkout também funciona para visualizar o conteúdo daquela versão. Deixa eu só ver se ele... Deixa eu só fazer um teste aqui. Tá, beleza. Ele diz que não tem nada aqui, nada foi alterado. Ok. Não, peraí. CD... Beleza. Beleza. Isso aqui que eu queria mostrar. Quando eu dei o pull aqui, ele disse que do repositório foi adicionada uma nova tag e agora está tudo certo. Beleza. Eu só vou vir aqui para... Acho que nem precisa, acho que dá para mostrar aqui mesmo. Não, eu vou criar aqui só para... Porque eu vou dar checkout de uma para outra, né? Então eu preciso criar aqui outra. Não, acho que é só criar por aqui. Não, mas eu não quero, eu vou criar outra tag. Acho que release, não. Se eu criar... Bem, eu vou criar aqui só para... Dois... Beleza. Ok. Deixa eu verificar as tags aqui. Tá, excelente. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei duas tags e aqui, nesse caso, ele colocou que eu tenho a versão 1 e a versão 2. Acho que visualmente fica mais simples. E aí veja que os arquivos, ele compacta aquele diretório. Nesse caso aqui, é esse que eu estou utilizando. E cria a mesma estrutura que ele criou para a versão 1, ele cria para a versão 2. Tá? Por que ele cria dessa forma aqui? Como eu falei, eu tenho integrações com outras plataformas onde eu posso pegar isso aqui que está publicado no formato de zip ou targz, targz, e fazer o deploy lá. Então, é um arquivo compactado mesmo, eu mando compactado, descompacta na ferramenta e ele publica. Por que essa integração, por que eu estou batendo em cima dessa integração em relação a essas ferramentas de deploy? Porque hoje, como que era o desenvolvimento mais comum e o pioneiro em relação a site e sistema? Todo mundo aqui conhece o conceito de hospedagem? Ou já ouviu falar no conceito de hospedagem? Hospedagem de site, hospedagem de sistema, hospedagem de aplicação? Tá. A hospedagem, quando eu contrato, tem várias empresas, a Localweb, HostGator, GoDaddy, que mais que tem aqui? Hostinger,
tem várias e várias empresas aqui. Mas, para quem não conhece, é simplesmente eu ter um servidor, onde eu alugo mensalmente, anualmente. Esse servidor, ele vai ter que disponibilizar para mim um ambiente Linux ou Windows, com banco de dados ou não, isso aí é opcional da contratação. Hoje, a hospedagem, ela envolve também e-mail, envolve armazenamento de arquivos, eles também vendem a velocidade de tráfego de informações, caso eu tenha uma aplicação muito grande, e esse conceito faz com que eu armazene os arquivos que eu preciso publicar, seja de sistema ou seja do site, na nuvem. Esse, basicamente, simplificando aqui, é o conceito de hospedagem. E aí eu contrato esse serviço, ele fornece para mim todos os dados aqui para acessar. Ok. Só que imagina que você vai fazer, ou está na equipe, já está trabalhando, e você tem a função de fazer o deploy para vários clientes. Então, imagina que você teria que publicar isso. Quando eu digo que é para cada cliente, hoje a gente não tem um servidor, isso até existia tempos atrás, mas você não tem mais um servidor, uma hospedagem para cada cliente. Hoje, quando você vai contratar a hospedagem, normalmente é contratado com a Oracle ou com a Amazon, empresas maiores que dão uma estrutura maior para que dessa versão 1 eu faça a integração. Tem uma que é gratuita, e depois eu até estou pensando em montar um workshop em relação a isso, em relação à publicação e deploy, mais específico para quem já está desenvolvendo e quer algo ágil. Tem o Heroku. Assim que... E depois... não, cadê? Aqui, ó. Depois, se alguém que tiver curiosidade, quiser dar uma olhada, ela é uma plataforma onde eu posso fazer a publicação, o deploy, no caso, dessa minha versão, e eu não preciso ir hospedagem por hospedagem, que é a estrutura que eu tinha no passado, publicando, cliente tal subiu essa versão, cliente tal subiu essa versão, cliente tal subiu essa versão. Então, o gerenciamento do software como um serviço, que é o que é bem comum, e provavelmente vocês vão ver isso no futuro, na graduação, o software como um serviço, ele exige de você que você não tenha uma única hospedagem e que os seus usuários e os seus clientes acessem essa única hospedagem, porque fica inviável para a hospedagem e fica inviável para você, como responsável pela aplicação, manter essa estrutura. Por isso que a Google teve um crescimento absurdo em relação a isso, a própria Amazon e a própria Oracle. Por quê? Eles disponibilizaram ferramentas e a hospedagem, daí a gente está falando diretamente do banco mesmo, para que toda essa estrutura que eu comentei fosse possível e as aplicações também fosse possível. E através disso aqui, eu coloco um release, coloco todas as informações aqui do Git, ele manda isso no caso aqui eu coloquei o Heroku só para ter uma plataforma de exemplo, mas existem outras, ou então através de ferramenta, vai variar muito da empresa, de como eles desenvolvem. E, através disso, eu não me preocupo mais em... o cliente X recebeu a versão? Não, eu disparei, tudo automatizado, programei para ir atualizando cada ambiente. Normalmente os clientes hoje contratam um ambiente só para ele. Por que isso? Imagina que você precisa customizar, o cliente pediu, você fez toda a interface em azul e ele precisa de uma modificação, ele paga por essa modificação e ele quer trocar de azul para vermelho. E aí você não vai aceitar a modificação? Não, você aceita. Só que se você, do jeito que era antes,
Se eu fizer a alteração direto na hospedagem, eu estou alterando para todos os clientes. Então, o cliente que gostava do azul, trocou vermelho, falou, cara, mas eu não pedi nada disso. Então, por causa disso, criou-se esse conceito de ter vários ambientes dentro do meu banco, e aí eu consigo fazer publicações diferentes sem uma interferir na outra. E está totalmente vinculado com isso. Certo? E aí, retornando aqui para essa questão da tag, através dela que eu consigo identificar o que está ocorrendo em cada versão e também colocar junto com a tag, aqui são as tags no caso, né? Então, identificar a tag em cada commit, como eu falei, e também aqui na interface verificar o que foi feito em cada release, certo? Eu sei que eu falei aqui algumas coisas que, para quem está iniciando, talvez eu tenha falado muito conteúdo aqui. Vocês conseguiram entender essa parte? Ficou claro o que eu comentei aqui sobre eu ter vários ambientes para vários clientes e por que é importante entender o Git e a integração que ele pode ter com outras ferramentas? Porque, assim, eu não sei como todo mundo pretende tocar a carreira, mas minha experiência, eu iniciei na graduação, achei que eu ia ser desenvolvedor, e o primeiro estágio que eu fiz foi na área de suporte e infra. Gostei da área de infra. O segundo estágio também foi na área de infra. No terceiro estágio, eu fiquei mais na área de suporte e um pouco de BI. E, assim, eu mudei completamente a ideia do que eu imaginei que eu fosse. Eu imaginei, bem, eu estou entrando num curso de análise e desenvolvimento de sistemas, eu vou sair daqui um desenvolvedor, um programador. E, assim, já trabalhei com código, com desenvolvimento, quando eu era testador, mas como desenvolvedor mesmo, eu não tenho nenhuma experiência, nem estágio, nem nada. Então, eu estou passando essas informações aqui porque é interessante que desde o início vocês tenham uma mente aberta para entender que, independente se eu estou fazendo engenharia da computação, se eu estou fazendo engenharia de software, se eu estou fazendo análise de sistemas, ciência da computação, dentro da tecnologia a gente tem vários ramos e eu não preciso ficar restrito a um conhecimento de desenvolvimento, a um único conhecimento para ter evolução profissionalmente e para, de fato, trabalhar utilizando um conceito famoso que eu não trabalho todo dia, eu simplesmente estou de férias, porque eu tenho tanto gosto por aquilo que eu faço que, para mim, não é um trabalho, é um prazer. Então, acho que é interessante passar isso. E, quando eu mostrei visualmente, mas aqui, através dos comandos, quando eu faço um push e coloco o origin, seja ele master ou não, se ele não for master, eu tenho que colocar aqui o meu branch e colocar a tag correspondente, certo? Para que isso? Para que fique identificado, ou melhor, para que o Git identifique para quem você está mandando e o GitHub receba certo aquela mudança e consiga fazer o armazenamento correto para o repositório respectivo. Renato, eu vou precisar criar isso do zero? Depende. Às vezes você tem um espírito mais empreendedor e você quer começar a tua empresa. Nada lhe impede, cara. Nada lhe impede. Você pode começar. Você teve uma ideia, como eu comentei na segunda, no hackathon ou num evento, numa semana, num evento de programação. Hoje é mais comum falar em hackathon, tá? É difícil ter um evento que é de programação, é de desenvolvimento e não tem essa nomenclatura. Mas você teve ali uma ideia ou fora do hackathon, no final de semana, conversando, você achou uma solução para um problema e você quer começar a desenvolver. Então, assim, é interessante saber dessa estrutura para que você consiga montar o teu ambiente. Claro que para o Git, talvez esse workshop aqui resolva, mas para os demais conhecimentos aí tem que dar uma verificada. Aqui algumas dicas para vocês.
Aí tem uma outra apresentação pronta já. Eu só vou ver se eu consigo mesclar nessa aqui. Eu provavelmente consigo, acho que eu não fiz nenhuma alteração em cor, em CSS aqui, para a gente trabalhar amanhã. Dicas úteis. Configuração da interface gráfica. O git-k, esse comando aqui eu consigo, se eu não tenho nada configurado aqui, mas deixa eu só limpar aqui. Beleza. Ele vai abrir aqui o editor e eu posso aqui alterar as cores da minha interface aqui, ou então utilizar essa interface gráfica para verificar as modificações. Então, eu já tenho aqui o diff, eu tenho aqui a última versão, uma nova versão. Então, assim, esse aqui seria o editor gráfico do Git para verificar as alterações e também fazer modificações através aqui, listando as preferências, ou então, listando aqui o que eu tenho, ou então editando as preferências, tá? Eu não preciso daí utilizar o comando que eu havia comentado. Só o pessoal que utiliza Linux, se puder dar esse comando git-k para verificar se também abre essa opção aqui, ou se não existe. Esse comando, particularmente, quando eu utilizei Linux, eu nunca cheguei a utilizar. Né? Então, eu não sei como funcionaria. Se vocês puderem confirmar aí o pessoal que utiliza no chat, eu agradeço. Aí um outro comando aqui para as fontes, a saída da fonte for colorida. E quando eu quero utilizar exibir o log em apenas uma linha por commit. Então, quando eu dou o log, tem um comando lá, log online, ele, aqui no, aí beleza, o Ociran confirmou aqui e abriu normal. Então, beleza, então funciona para os dois. Quando eu estou utilizando esse parâmetro aqui, essa configuração, eu vou só exibir uma linha por commit e não todas as linhas, né? Dependendo do commit que eu fiz, dependendo do que eu estou fazendo, 100, 200, 300 linhas de código ou mais. Eles são comandos, eles não são frequentes, mas ele pode ser útil para vocês aí. Configuração de proxy, para quem está no ambiente que precisa de proxy, isso serve tanto para a universidade quanto para a empresa, certo? E aí aqui eu consigo remover o proxy. Normalmente, dentro das organizações onde eu tenho proxy, o proxy está setado no Windows ou no Linux, e eu não seto diretamente no Git o proxy, tá? Porque senão, se eu saio do ambiente e eu não tenho mais a filtragem pelo proxy, eu não consigo fazer os commits, o push, pull. E esse comandinho aqui, o git stash, é bem útil. É um comando que, por exemplo, eu não consigo fazer um commit, eu não consigo adicionar arquivos, e aí começa a dar erro. Git stash resolve a tua vida, ele vai limpar todo o estado que está os arquivos, reseta, e aí você consegue adicionar, commitar e fazer o push. Tá? Então, nesse caso aqui, deixa eu só mostrar, acho que dá para mostrar até amanhã como funciona, para não confundir aqui o fluxo, mas seria o seguinte, eu tenho aqui essa pasta, então, supondo que eu fiz uma modificação, eu vou adicionar todos os arquivos, como eu estou adicionando, aliás, eu realizei modificações e eu quero enviar isso para o repositório, então eu vou aqui, eu vou adicionar tudo, certo? Beleza. Normalmente, quando ele não retorna nada, não retorna erro, deu certo. Aí eu vou commitar as minhas alterações. Eu só não vou enviar isso aqui, porque senão vai dar conflito com o que já existe lá. Mas eu vou commitar, -m aqui a descrição, certo? Aí eu vou só colocar um J aqui para ele dar erro. Beleza. Aí ele fica só aqui exibindo para vocês. Feito isso, eu vou colocar aqui git push orange master
que eu quero publicar na minha master, certo? E beleza, ele vai tirar do meu repositório local e enviar para a master. Aí encerra a publicação lá no repositório e ele fica disponível para consulta ou para os fins que for. Eu vou só colocar um L aqui para ele não deixar. Beleza, aí é isso. Amanhã a gente faz esses comandos aqui. Eu vou ver se eu... não sei se eu vou deletar esse aqui, mas talvez eu crie uma outra conta nova, só para mostrar todo o processo do zero, e aí a gente faz passo a passo do zero. Vocês acham interessante eu criar uma nova conta aqui, semelhante a essa aqui, fazer a publicação, pensando que eu já tenho esse repositório aqui, eu já tenho configurado também o domínio aqui, eu queria mostrar como funciona, aqui eu já tenho esse meu domínio aqui, mas eu queria mostrar para vocês que vocês podem utilizar. Vocês acham uma boa começar? Isso eu não vou criar agora, eu crio pós o workshop aqui, pós o dia de hoje, e mostrar passo a passo. E aí a gente amanhã começaria com esse novo repositório, aí semelhante ao que vocês vão realizar no de vocês, eu faço aqui, vocês vão fazendo e vão dando feedback. Pode ser feito, seria interessante, beleza. Então, para amanhã eu trago esse conteúdo. Material de apoio que eu utilizei, isso para... não só para essa apresentação, mas quando vocês forem utilizar, para não ter problema com o professor, que é mais chato com copyright, copyleft, sempre deixa disponível aqui o que você utilizou sobre copyleft e copyright, que aqui é o que você referenciou, aqui é o que você copiou e colou, certo? Para não ter nenhuma problemática ou se porventura alguma encheção de saco aí. Aqui algumas referências que eu utilizei, né, como eu falei, eu vou disponibilizar aqui a apresentação, então vocês vão ter acesso a cada uma delas. Beleza? Não terminou o workshop, tá? Eu só terminou essa apresentação aqui, que foi meio correria hoje, eu saí da KMM e vim direto para cá, mas a ideia era ter mais slides aqui, porque como eu já tenho pronto, era só concatenar aqui, eu não consegui fazer isso hoje. Vocês me desculpem, mas para amanhã eu trago aqui, aí a gente segue, aí eu não vou seguir dessa parte aqui, depois desse slide aqui, tem a continuação, e aí o material de apoio e os conteúdos de copyright e copyleft fica lá para o final. Então tá. Galera, o dia de hoje, alguma dúvida? Eu tentei ser mais claro e passar um conteúdo a mais aqui só sobre o Git, porque só sobre o Git é comando, cara. É comando e ameaçante, só que acho que passando uma visão diferente para vocês é interessante. Ficou alguma dúvida dessa apresentação de hoje? Não, tudo certo, tá tranquilo, tá de boas. Tá, beleza. Para amanhã, o que eu preciso saber de vocês é o seguinte: alguém aqui já teve contato com HTML e com CSS? Tá, mas assim, vocês entendem o conceito? Não, ainda não teve, ainda não. Tá, ok. Então, assim, para amanhã eu vou trazer um pouquinho a mais, porque, como eu comentei, sobre o Git é mais comando, é mais conceito de comando, que serve, para que serve, como você utiliza. E aí amanhã eu trago um pouco desse conceito, desse extra sobre HTML e CSS. Não é um workshop sobre isso, não vou estender muito, porque tem muita coisa para falar, mas eu vou trazer o conceito básico, porque eu ministrei aula quando aluno da UTFPR, eu participei do projeto de extensão, então eu dava aula para os alunos lá como voluntário, e então eu expliquei essa parte de HTML e CSS, eu já tenho uma apresentação semelhante a essa, eu vou só deixar bem mais enxuta e didática aqui para o público, que são vocês,
porque eu trabalhava com um público que era adolescente, então muda, né? Não preciso, tem coisa que eu não preciso comentar. Mas eu vou trazer só os conceitos básicos de HTML e CSS, e aí a gente começa a alterar o código e aí fazer commit, fazer push, ver como modifica, verificar status. Eu acho que amanhã vai ser um dia bem mais prático, eu não vou ficar falando que nem uma matraca. Agora, outro ponto que eu preciso saber de vocês é o seguinte, vocês preferem que eu disponibilize um template de HTML e CSS pronto já, onde a gente só faz as alterações e trabalha com o Git, ou alguém aqui quer criar o seu, quer trazer o seu, porque aí, dependendo de como for, eu tenho um certo controle, dependendo do template que eu trouxer, eu sei aonde eu vou modificar, e se você está utilizando, se gerar algum erro de versão, alguma coisa que não está coerente com o que você queria, e eu não sei como conseguiria te ajudar. Eu consigo te ajudar, não sei como seria mais simples para vocês. Aí eu preciso só de um feedback. Mas se vocês acharem melhor disponibilizar, eu trago aqui. Então, tá, deixa eu ver aqui. Se disponibilizar ajuda, beleza. Um template, traz, beleza. Tá, então eu trago um template aqui. Baseado, acho que eu vou trazer um template baseado no que eu já criei aqui, e só uma página de apresentação, ou então uma outra apresentação dessa aqui. Eu vou ver aqui o que fica melhor, mais simples aí, para quem, tanto para atender quem já manja, já sabe HTML e CSS, porque é só isso que a gente vai alterar, tá? Eu poderia também aqui fazer alteração em JavaScript para melhorar o exemplo, mas eu acho que só HTML e CSS está de bom tamanho. JavaScript já aí, como envolve lógica de programação, aí eu não quero entrar, porque daí eu saio muito fora do escopo aqui, tá? Mas acredito que eu tenho como tocar isso amanhã, trazendo um template bem bacana. E aí depois eu vou explicar um pouco sobre os templates, como eles funcionam também. Isso não estava na ementa, mas depois que eu tive a ideia, eu falei, eu acho que eu tenho que explicar isso. A gente pode desenvolver utilizando template, tem template que é gratuito, e desde que você referencie o autor, não foi você o autor, você pode simplesmente utilizar e referenciar. Hoje tem como eu coloquei no início da apresentação, tem aqui, ó, tem algumas licenças, né, que permitem que você utilize. Então, amanhã eu trago esse conteúdo para vocês, beleza? Galera, acho que hoje a minha contribuição com vocês seria essa. Se não restou nenhuma dúvida, só preciso de um feedback aí se tem alguma dúvida, se tem alguém que quer fazer alguma pergunta sobre hoje ou sobre algum outro conteúdo, estou à disposição aí. Eu sempre deixo aí uns 5 a 10 minutos no final para esclarecimento de alguma dúvida. Ou alguma outra coisa que eu falei hoje, não só sobre o Git aqui. Estou à disposição. É isso. Tá, beleza. Então, se ninguém tem nenhuma dúvida, o conteúdo está tranquilo. Aguardo vocês amanhã, no mesmo horário. E aí, deixa eu só ver uma coisa se eu consigo. Não. Eu só vou ver aqui, trocar uma ideia com uma organização aqui, como que eu faço para compartilhar os arquivos aqui, se eu consigo mandar por aqui, ou se eu mando por e-mail, no e-mail de vocês, mas, ou se não, eu mando um link aqui, para todo mundo ter acesso ao arquivo, mas isso aí eu disponibilizo amanhã. Galera, então, agradeço a presença de vocês e a atenção, uma boa noite para todo mundo, e nos vemos amanhã.